Comer à noite engorda? Será mesmo que se eu ficar sem jantar, se eu passar a tarde toda, a noite sem comer, ou se eu tomar um shake, eu vou emagrecer? Porque comer à noite engorda? Será? Fala pra mim, você tem isso na sua vida de achar que se você come à noite você vai engordar? Eu já vi muitas pessoas ficar sem jantar, tomar shakezinho para emagrecer. Porque essas pessoas acreditam que se elas comer à noite, elas vão engordar. Conta pra mim aqui nos comentários se você tem essa dúvida, se você fica naquela, será que eu como à noite? Será que eu não como? E aquelas pessoas também que tem aquela fome maluca durante a noite. Porque eu tenho certeza que no final dessa dica, você vai estar uns 5 quilos mais leve. Vai acabar a culpa e o peso na consciência. Te garanto. Vamos lá para o nosso assunto direto ao ponto. Comer à noite engorda. Primeira coisa, gente. O organismo, quando começa a anoitecer, sim, ele já sabe que ele não tem noção de relógio, mas o nosso organismo entende que o anoitecer, o diminuir das luzes, ele já começa a se preparar para dormir, falando em palavras bem simples, né? Então, o nosso organismo entende que o dia está se encerrando e que sim, está na hora de se preparar para dormir. Mas em relação ao alimento, o nosso organismo ele não processa o alimento de maneira diferente. Por exemplo, eu vou jantar à meia-noite. Aconteceu alguma coisa ou a minha rotina é assim, jantei à meia-noite. O organismo fala, ela está jantando à meia-noite, então significa que agora nós vamos armazenar mais, ou seja, engordar mais por causa do horário. Não, gente. Isso não acontece. O alimento que você come meio-dia e o alimento que você come à meia-noite, a digestão é da mesma forma, o organismo funciona da mesma maneira. Ele não faz você engordar só porque você comeu à noite. Agora, se você comer muito à noite, aí sim você engorda. Mas não é porque você comeu à noite, é porque você comeu muito. Da mesma maneira que se você comer muito durante o dia, você vai engordar. Então, é o muito, é o excesso que faz você engordar. E não o horário que você come, ok? Aí entra aquela outra questão. Se eu não comer à noite, ou se eu comer à noite, vai acelerar ou desacelerar o meu metabolismo? Não. Vai funcionar da mesma forma, independente do horário. O que eu preciso fazer então, Nutri? Se a minha resposta eu já recebi, comer à noite não engorda, posso ficar tranquila. O que eu preciso fazer? Primeira coisa, o excesso. Se você comer em excesso, se você comer demais, não importa o horário que for, você vai engordar. Porque o seu organismo funciona da seguinte maneira. Você come, acontece a digestão. Lá no intestino vai haver a absorção dos nutrientes. O seu organismo vai usar o que ele precisa. O resto ele entende que precisa estocar. É como um supermercado que faz uma compra grande. Uma parte ele coloca lá na loja, na distribuição, onde você está vendo os produtos, você vai lá e vai pegar o produto, né, para você comprar. E a outra parte, o supermercado coloca lá no fundo, no estoque, que é onde a gente não vai. Acabou o produto lá da frente, o supermercado vai lá, retira do estoque e coloca de novo na distribuição. A diferença é que o seu corpo não vai pegar o estoque, porque você come todos os dias.
Então, primeiro ele vai usar o que você comer, ele só vai usar o estoque se você não comer. Aí você pensa assim, então eu vou parar de comer, que eu vou emagrecer, o meu organismo vai usar o estoque. Não, nosso organismo não pensa assim. Nós temos até uma aula sobre se comer menos eu vou emagrecer mais rápido. Não, porque se você para de comer, o seu organismo entende que alguma coisa está acontecendo de errado e que ele tem que gastar menos. Ou seja, ele não vai usar o estoque de energia do jeito que a gente acha, né? Seria muito bom se ele usasse, gente. Mas não é assim que funciona, né? Então, o que acontece? Primeira coisa é o excesso. E eu falo tanto isso pra vocês, gente. Tanto isso pra vocês. Porque é o que mais acontece. O excesso. Primeira coisa eu tenho que olhar. O que eu tô comendo de excesso? Primeiro, como que é excesso? Tô comendo demais ao ponto de passar mal? Eu já fiz isso. Uma vez eu me lembro. Eu tinha mais ou menos 16 anos. Eu comi 5 fatias de pão caseiro. Eu acredito que 1 ou 2 copos de leite com achocolatado. O leite eu não me lembro. Mas o pão eu tenho certeza que foram 5 fatias. Sabe o que eu fiz depois? Deitei no sofá e fui dormir, porque eu tava passando mal de tanto que eu comi. Isso é excesso. E qualquer alimento que você comer e passar mal, se sentir estufada, parece que a comida tá aqui, ó. É excesso. Segunda coisa que pode ser excesso: comer alimentos calóricos muitas vezes. Muitas vezes pizza, muitas vezes lanche, muitas vezes sorvete, ou esses alimentos calóricos muito doces, certo? Então, isso é excesso. E várias vezes no dia eu tô lá no aplicativo pedindo comida. Várias vezes na semana eu tô no aplicativo. Nutri tem algo contra aplicativo? Não. Adoro o aplicativo. Mas a gente tem que usar com sabedoria. Porque se você ficar pedindo essas comidas que você sabe que é muito calórica várias vezes na semana, o resultado você já sabe qual que é, não adianta chorar, vai engordar e não tem jeito. É meia-noite, é meio-dia, 3 horas da manhã, 3 horas da tarde, não importa. Se você comer demais, alimento por aplicativo não, gente, alimento calórico, você vai engordar. Se você comer em excesso, pode ser alface, você vai engordar. Excesso, ok? Então a primeira coisa que você vai fazer é cuidar com o excesso, certo? Outra coisa que acontece demais. Tem pessoas que, por natureza, comem menos de manhã e comem mais no período da tarde. Então, se você é assim, encontra um equilíbrio. Eu não disse que precisa organizar as coisas, né? A primeira coisa é olhar para o excesso. A segunda coisa é olhar para os horários da sua alimentação. E aí vai da sua rotina. Para eu te dar exemplos, eu teria que dar milhões de exemplos. Porque vai da sua rotina. Eu, na minha vida, teve períodos que eu almoçava às 8 da manhã. Porque eu começava a trabalhar às 5 da manhã. Eu trabalhava na Sadia. Então, às 8 da manhã eu já estava com fome. Eu tomava café da manhã às 4h30, 5 horas da manhã. Então, para minha rotina naquele tempo, o normal era almoçar às 5 da manhã e tá tudo bem. Hoje o meu almoço é 11 da manhã, meio-dia. Então você tem que olhar para a sua rotina. O meu jantar gira em torno de entre 6 e 8 da noite. Isso é ideal para mim. Você tem que colocar o ideal para você. Se você trabalha a noite toda, talvez o seu ideal seja jantar às 6 da tarde, antes de ir ao trabalho. Talvez o seu ideal seja jantar às 9 da noite. Talvez o seu ideal seja jantar à meia-noite. Entende? Não existe padrão, não existe o melhor. É a sua vida que você vai olhar, a sua rotina que você vai olhar e você vai organizar as suas refeições. Quantas vezes precisamos comer?
Eu digo que pelo menos 4. Café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Pelo menos 4. É de 3 em 3 horas? Não. Inclusive, eu já vou avisar, amanhã o nosso assunto é preciso comer de 3 em 3 horas. Aí nós vamos falar melhor sobre isso. Mas eu já te respondo aqui, ó. Não tem que ser de 3 em 3 horas essas refeições. Mas por que eu te falo que tem que comer, fazer pelo menos essas 4 refeições? Porque você não vai ficar muitas horas sem comer. Principalmente o período da tarde, que é um pouquinho mais longo, tá? Mas aí você organiza de acordo com a sua rotina. Agora, um ponto interessante que faz as pessoas muitas vezes comerem em excesso à noite. E é aí aonde vai fazer engordar. Passa a tarde inteira sem comer. Às vezes porque fala que não tem tempo, às vezes porque não tem hábito, às vezes porque acha que se ficar sem comer vai emagrecer. Enfim, passa a tarde inteira sem comer e algumas pessoas até sem jantar. Ou come pouquinho à tarde, come pouquinho à noite. E aí é claro, né, gente? Vai chegar uma hora que você não vai aguentar. Ou você comeu pouco ou você não comeu nada, automaticamente você vai ficar com fome. E aí, qual vai ser o resultado? Uma fome louca, devastadora, que o que aparecer na sua frente, você vai comer. Se você não tiver nada pronto para comer em casa, o que é que você vai fazer? Pedir pelo aplicativo, que é mais rápido, né? Mais prático. E aí o resultado a gente já sabe, vai cair no excesso, vai comer demais e vai engordar. Então, a outra dica, a terceira dica é, se você tá ficando sem comer ou se você tá comendo pouco no período da tarde, no período da noite, você precisa organizar essas refeições aí. À tarde precisa fazer um lanche, tá? Para minha rotina, o lanche da tarde gira em torno de 3 horas, 4 da tarde, mais ou menos. Mas você tem que ver o horário da sua rotina. E o meu jantar, como eu disse, entre 6 e 8 da noite. Veja qual é o horário da sua rotina. Faça um jantar decente, um lanche da tarde decente. Aí vou falar para vocês um exemplo de um jantar que não é decente. Pega o prato, coloca. Deixa eu fazer um desenho lindo aqui para vocês verem. Tem muito isso. Um pouquinho de proteína, um pouquinho de tomate e um monte de folha. Vamos lá. Vocês conseguem ver aqui? Isso aqui simboliza a proteína, tá? Vai ser uma carne, vai ser uma carne, um ovo, um frango. Mas eu quero dizer assim, ó, olha o tamanho do prato, vocês conseguem ver, gente? Olha o tamanho do prato, olha aqui, ó, uma quantidade de proteína. Pequenininha é o símbolo, tá? Isso aqui, normalmente, tomate. Assim, ó, pouquinho. E esse montão rabiscado aqui, ó, é folha. Alface, couve, rúcula, almeirão. Geralmente é alface, tá? Mas esse montão aqui simboliza folha. Aí faz esse pratão de folha e come. Amadas, eu já falei pra vocês várias vezes. Folhas, hortaliças, alface, tomate, alface, rúcula, almeirão, couve e tudo que for verdinho é maravilhoso, é riquíssimo em nutrientes, mas tem pouquíssimas calorias, não vai sustentar você. A digestão é rápida, ele ocupa espaço no seu estômago, mas depois que você mastiga, uma folha que tem a finurinha aqui, ó, de uma folha sulfite, vai virar isso aqui, ó, lá no seu estômago. Olha a diferença. Olha o espaço que uma folha de alface ocupa no seu prato e olha o espaço que ela vai ocupar no seu estômago depois que você mastigar. Certo? Não vai sustentar a sua fome.
Você precisa de mais. Pode ser salada? Pode. Mas você precisa de mais legumes que sustentam mais. Ok? Então, não caia nessa ilusão de que comer um monte de alface vai fazer você emagrecer. Outra situação que acontece demais com aquela fome maluca à noite, que faz você comer em excesso e aí sim faz você engordar. Ociosidade, ó, atenção, não é ansiedade, é ociosidade. Que é o quê? É uma sensação de não ter o que fazer. É uma sensação de você não, sabe, não tem compromisso, não tem hora para entregar, hora para fazer. Muitas vezes você está sozinho em casa, não tem com quem conversar. Muitas vezes você tá com algum problema na sua vida, minha pedra no sapato, que eu falei bastante para vocês, né? Na nossa live de ontem, que era sobre não consigo emagrecer porque eu tô sempre desanimada, tô sempre triste. A gente falou bastante sobre pedra no sapato e às vezes essa pedra no seu sapato vem logo à noite te incomodar. E aí, o que acontece? Eu tenho um buraco aqui, ó, que tá me incomodando, alguma coisa que está me incomodando. O que eu vou fazer? Eu vou buscar um jeito de ocupar esse espaço, né? Minha cabeça tá ali, ó, pensando. Eu tenho que pagar aquilo amanhã e eu não tenho dinheiro. O meu casamento tá ruim. Meu marido tá me traindo. Meu filho tá dando trabalho demais na escola. Meu chefe, meu Deus, meu chefe, não aguento mais meu chefe. Cabeça vazia, oficina de pensar besteira. Aí você pensa. O que acontece? Você vai querer relaxar um pouco, ninguém aguenta tanta pressão. A gente mesmo, né, traz as culpas, traz os medos. Isso eu chamo de ociosidade. Às vezes é um pouquinho de ansiedade também, mas na maioria das vezes é um problema da vida misturado com a ociosidade que te incomoda. E se você vive isso, coloca aqui pra mim nos comentários. Eu já vivi isso muitas vezes, ainda vivo algumas. Conta pra mim aqui, se tá tendo sentido tudo que eu tô falando pra você. E aí o que acontece? Em meio àquele turbilhão de pensamentos vazios, eu vou preencher meu vazio comendo. E é aí aonde comer à noite engorda. Por quê? Porque eu como para preencher um vazio, para afastar desses pensamentos que me incomodam, para afastar da solidão, para afastar da tristeza, para afastar da depressão. Então, o fato de comer à noite, você consegue compreender que não engorda? O que engorda é comer em excesso. E para eu comer em excesso, vários motivos podem chegar a esse ponto. Entenderam, gente? Você pode comer à noite? Pode. Você não pode comer em excesso. O que você precisa fazer? Pensar nesses pontos que eu te disse, pensar nas dicas que eu te dei e começar a entender o que está fazendo você comer demais à noite e partir para a ação. Porque aprender é o primeiro passo. Colocar em prática o que aprendeu é o segundo passo. Se você fechar aqui e falar, uau, legal, e à noite não colocar em prática, continuar ali na mesma, nada vai mudar. Aí você pensa, não, então eu vou, é agora e vai. Calma, vai um passinho a cada dia. Porque um hábito a gente não muda do dia para a noite. Eu não te falo isso para te frustrar. Eu te falo isso porque você vai começar e talvez não vai ser do jeito que você acha que tem que ser. E é assim mesmo, é normal. É um passinho a cada dia, 1% a cada dia. Você tem uma vitória hoje, uma vitória amanhã, uma vitória depois, daqui 30, 60 dias, já vai estar muito melhor do que estava hoje. Se você colocar em prática. Gostou da dica de hoje?
Coloca aqui para mim nos comentários se esta dica trouxe valor, se essa dica pode te ajudar. E claro, compartilha com a sua amiga, porque eu tenho certeza que você tem alguma amiga que tá comendo demais à noite ou está ficando sem comer, acreditando que o fato de comer engorda. E agora você já sabe que não é bem assim que funciona. Beijo no coração de vocês. Obrigada por estarem aqui comigo até agora. E o nosso assunto de amanhã é: eu preciso comer de 3 em 3 horas? Te espero às 9 da manhã do horário de Brasília. Beijo, tchau!